Oi, gente! Programa Brasil Consciência no ar nesta época do ano em que a humanidade celebra mais uma volta ao redor do Sol. E a gente aproveita este momento tradicional de reflexão para mostrar algumas das principais notícias e entrevistas que nós produzimos ao longo do ano anterior. 2024 foi bastante agitado para o Programa Espacial Brasileiro, especialmente no que diz respeito aos veículos lançadores, mais popularmente conhecidos como foguetes. Como vocês sabem, o Brasil ainda não dispõe de um veículo lançador próprio, mas 2024 foi marcado por diversas iniciativas nesta área e é sobre isso que nós vamos falar neste programa. O Brasil Consciência, como vocês sabem, é uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Muito bem, uma das primeiras notícias que nós trouxemos para vocês em 2024 foi sobre a assinatura do acordo entre o governo federal e duas empresas de São José dos Campos para o desenvolvimento do chamado VLPP, Veículo Lançador de Pequeno Porte, esse pequeno foguete que deve ser capaz de lançar até 50 quilos ao espaço. Esse chamamento público, essa licitação, estava aberta desde 2022. Teve a Avibraz declarada vencedora e depois de um grande imbróglio jurídico envolvendo a Avibraz e a FINEP, acabou surpreendendo a todos com a declaração de duas empresas vencedoras, a ACAER e a CENIC. Veja todo o histórico dessa notícia. O anúncio da assinatura dos contratos foi feita em cerimônia formal realizada na FINEP ainda em 2023, no finalzinho do ano, em dezembro. Naquela oportunidade, o representante da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo Leonardi, disse que os projetos do VLPP poderão mudar o patamar do Brasil na corrida espacial. Estamos vivenciando um momento ímpar para o Programa Espacial Brasileiro. Com essas iniciativas, o governo sinaliza a importância estratégica do PEB e concretiza os investimentos necessários para posicionar o Brasil em um novo patamar internacional, integrando-o ao seleto grupo de países com acesso ao espaço e com uma indústria nacional capaz de desenvolver sistemas espaciais de interesse da nação. Em nome do presidente da Agência Espacial Brasileira, senhor Marco Antônio Chamon, gostaria de agradecer publicamente o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da FINEP. E reitero aqui os sinceros votos de sucesso às empresas agraciadas pela subvenção, desejando que alcancem êxito em seus projetos e contribuam significativamente para o avanço e a prosperidade do setor aeroespacial brasileiro. Os representantes das empresas líderes dos consórcios estiveram na cerimônia para assinar os contratos e fazer a tradicional foto com os membros do governo. E convidamos o Francisco Manuel Correia Dias, sócio-diretor da CENIC, do projeto do Arranjo de Empresas do projeto Microlançador Brasileiro, MLBR, para receber o certificado das mãos da ministra e do Celso Pancera. Convidamos o César Augusto Teixeira Andrade da Silva, CEO da ACAER. De acordo com o edital, deverão ser construídos pelo menos 2 protótipos de voo em território nacional. As empresas serão responsáveis por disponibilizar meios para fazer os lançamentos. O foguete deve ter capacidade de lançar pelo menos 5 kg de carga útil em órbita circular equatorial de 450 km
de altitude. O edital também prevê que o foguete deve ter capacidade de upgrade, ou seja, ele pode ser ampliado futuramente. Depois do anúncio das empresas vencedoras, o Brasil Consciência teve a oportunidade de entrevistar o responsável pelo setor de lançamentos da Agência Espacial Brasileira, que falou sobre a decisão de contratar 2 empresas ao invés de uma e como elas devem atuar para concluir o projeto. Surpreendeu muita gente o fato de vocês, ao invés de contratarem apenas a ACAE, a segunda colocada, contratarem a ACAE e a CENIC. Por que dessa decisão? E nós vamos ter 2 foguetes agora, cada um vai desenvolver o seu em paralelo, elas vão colaborar juntos, como é que vai ser isso? Vale lembrar, só lembrando que a Vibras ficou em primeiro lugar, né? A situação da recuperação judicial prejudicou ela, né? Mas ela entrou com recurso, então ainda serão cenas para o próximo capítulo, né? Ainda não sabemos. No entanto, a CNC em segundo lugar e a ACAE em terceiro lugar demonstra que tem muita gente interessada em fazer um veículo lançador. E o que é interessante, por que veio essa suplementação, né? Vale lembrar que são recursos do FNDCT e que nessa possibilidade, na desistência de outros projetos que não receberam esses recursos de subvenção em outras áreas, verificou que a carência do setor aeroespacial brasileiro nessa área, não, vamos investir também mais uma vez no programa espacial, né? Vamos investir em veículo lançador, o que realmente causou um frisson. E é importante lembrar que essas pessoas estão, eu chamo sangue nos olhos, porque eles querem ter um veículo lançador. É o sonho de muitos dos engenheiros lá presentes, é um sonho próprio do Instituto Aeronáutico e Espaço. Então a gente está vivendo um momento único, um momento que todos querem aproveitar. E você perguntou se elas vão se ajudar. É interessante falar isso, porque, que nem eu estava falando anteriormente, existe a necessidade de um mesmo propelente, utilização de mesmo propelente. Eles vão ter motores diferentes, mas que tem uma mesma parte deles, tem uma composição diferente uma da outra, mas alguns insumos são iguais. Então, elas podem fazer um contrato entre elas e dividir o custo de uma planta industrial de propelente. Eles podem também, algumas empresas têm expertises que o outro consórcio não tem e pode contratar outro. Então, ficou uma coisa maravilhosa que você gera uma cadeia de suprimentos, uma cadeia tecnológica, uma cadeia de cérebros que podem fazer arranjos entre eles de forma que utilize esse recurso da forma mais otimizada possível, né? Então, o que eu quero dizer, é uma oportunidade maravilhosa. Nós temos também a Vibras torcendo para que ela volte, porque é uma empresa importante também, e que ela é capaz de fazer carregamento. Então, às vezes, pode gerar receita para a Vibras pode contratar um desses consórcios também para ajudar alguns problemas complexos que ela enfrenta na produção da S-50. O IAE também está presente em questões de laboratório e inteligência cerebral do processo. Então, esse arranjo é uma coisa que é um tempo de ouro, eu posso dizer, do programa na área de veículos lançadores. Isso que o Fábio chamou de consórcio não é exatamente um consórcio, né? A gente chama, não estou corrigindo o diretor de maneira nenhuma, porque é corriqueiro a gente falar que é consórcio, mas é um grupo de empresas que é corresponsável pelo projeto. Então, a CENIC lidera um grupo, são 4 ou 5 empresas, a ACAE lidera outro grupo, 4 ou 5 empresas, eles estão fazendo projetos concomitantes para ter um foguete lançador. E essa que foi a grande polêmica que a gente vem discutindo, você que acompanha o Brasil Consciência, debatemos isso muito no ano retrasado e passado com o antigo presidente da AEB, a capacidade de lançamento. O edital falava de 5 quilos. Posteriormente, o Coronel Moura, o ex-presidente, falou que algo em torno de 50 quilos. E recentemente eu vi uma entrevista do presidente, do diretor da CENIC, que eles estão pensando em algo entre 10 e 15 quilos. Qual que é a expectativa que vocês têm de payload para o foguete da ACAE, que a gente ainda não tem informação, por exemplo? Da mesma ordem de grandeza. Da ordem de 10 a 40 quilos.
E vale lembrar que na hora quando a gente estima a carga útil, Desculpa é te a parte. interromper. Pode ser que um tenha capacidade diferente do outro? Depende da capacidade técnica e produtiva de cada empresa, é isso? Sim, sim, depende da solução adotada, né? Então, às vezes, um motor mais eficiente vai entregar mais carga útil, né? Então, vai ser a Scenic, por exemplo, na entrevista que eu tive o privilégio de assistir, foi muito legal. Ele dizia que ele pretende ter uma abordagem mais simples, que é utilizar, mas porém continua sendo complexa, né? Mas utilizar já o conhecimento existente, os produtos já existentes, né, do mercado. E a KR também tem uma solução semelhante. Também eles devem utilizar 3 estágios, mas a ideia é utilizar já uma espécie de uso de motores consolidados do VSB30 também. Então, são soluções diferentes, porém, tem uma mesma origem, né? Utilização de tecnologia já produzida nos institutos, né? Comercialmente viáveis, né? Com custos de prateleira e tudo mais. E, claro, dependendo da abordagem, eles vão dar carga muito diferente, né? Então, se você vai depender bastante da eficiência dos estágios produzidos. Então, vai ser bem interessante porque são soluções diferentes para um problema que a gente ainda segue tendo, né, que é a acesso ao espaço. Então, a gente vai ter já o VLM, carro-chefe do programa espacial, teremos essas duas empresas desenvolvendo, né, essas empresas e co-executores desenvolvendo um veículo lançado de pequeno porte, e vai lembrar que a Vibraz ainda pode retornar para o jogo, né, então... No mês de junho, a Scenic apresentou a revisão preliminar do design de seu foguete aos técnicos do Ministério de Ciência e Tecnologia, da FINEP e também da Aeronáutica. Durante o evento foram apresentados desenhos e detalhes técnicos sobre a construção do foguete, incluindo projetos elétricos, sistema de navegação e segurança, telemetria, centro de controle, estrutura, materiais, plataforma de lançamento, além de cálculos de massa, carga, trajetória aerodinâmica, entre outros. A reunião de design preliminar é considerada a primeira fase do projeto e, segundo informado pela agência do governo, teria sido executada de maneira satisfatória. A revisão final ou a revisão crítica do projeto deve ser realizada em junho deste ano. A líder do outro consórcio, a AKR, realizou em setembro uma visita ao centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, para alinhar detalhes do projeto. Na oportunidade, a comitiva da AKR detalhou aos técnicos da aeronáutica no CLA os conceitos operacionais do foguete que ela está desenvolvendo. A empresa também realizou visita e inspeções às instalações para a adequação ao projeto. Quando nós falamos sobre o edital no BCC 160, nós trouxemos a opinião do especialista José Nivaldo Rinkel sobre este projeto, a construção de um nano-lançador de satélite. Veja um resumo do que ele pensa sobre o assunto. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Bom, a respeito desse assunto aí, eu trabalhei bastante tempo no desenvolvimento de sistema de propulsão e aí tive a oportunidade de acompanhar a atividade do Brasil na área de tentativa de desenvolvimento de foguete e e estudar possíveis alternativas a isso. Já em reuniões anteriores, em publicações anteriores, eu tenho sempre dado ênfase de que um programa de propulsão para o Brasil, para um país que tem, digamos, ambições autônomas no espaço, ele deveria ser centrado em coisas um pouco diferentes. Então, o Brasil veio progressivamente reduzindo as suas ambições. Começou com o VLS, que era um veículo pequeno, muito difícil de ser viabilizado, e devido a diversos percalços, ele reduziu mais ainda a ambição, passou a chamar um veículo chamado de VLN, com capacidade de lançar 50 quilos nominal. É bom dizer que, quando você começa um projeto com um valor nominal de 50,
você provavelmente tem uma incerteza de talvez até 200 quilos. Então, já era bastante viável. E agora reduzimos mais ainda para 5 quilos. Isso aí, do ponto de vista de capacidade de lançamento, é completamente irrelevante. Existe muita atividade no mundo aí, pessoas ou indivíduos, ou mesmo pequenas companhias, dizendo que vão lançar foguetes com essa capacidade. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso, apesar de alguns anunciarem alguns, digamos, sucessos, eu não vejo nenhuma tentativa válida de fazer lançadores para pequenos satélites, ou micro ou nanosatélites. Lançar, mesmo que existam esses satélites, você sempre vai ser mais conveniente lançá-los em batch. Você junta 5, 50 ou 20 satélites e lança de uma vez só. Isso, do ponto de vista técnico e econômico, é indiscutível. Quer dizer, não existe justificativa nem técnica, nem econômica para se fazer veículos lançadores com capacidade abaixo de 100 quilos, por exemplo. Isso aí é impensável. Então, uma tentativa de dizer que vai lançar 5 quilos com uma incerteza de 200 quilos é injustificável. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente fala para vocês de um lançamento que deve acontecer no Brasil em 2025. O foguete sul-coreano Hanbit Nano está programado para ser lançado da base de Alcântara. Era em março e agora será em julho. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, a gente fala agora sobre um lançamento que deve acontecer no Brasil em 2025. A startup sul-coreana InnoSpace programou para julho o lançamento de seu primeiro foguete orbital, o Hanbit Nano. O lançamento estava previsto para acontecer inicialmente em março, mas conforme nós noticiamos há 3 programas, a empresa decidiu adiar o lançamento por conta do atraso de alguns fornecedores. O foguete sul-coreano terá carga útil brasileira. Veja as informações que nós temos até o momento. A gente vai conversar nesse momento com o Arthur Bador, que é o chefe de negócios da empresa no Brasil, que vai trazer um pouco disso. Vocês estão assinando um contrato hoje com a AEB para fazer um lançamento em março, é isso mesmo? Legal, Edmo. Obrigado, viu? Primeiramente, prazer estar aqui, tá? E sim, estamos assinando um contrato com a Agência Espacial Brasileira para lançar 3 satélites genuinamente brasileiros, desenvolvidos por financiamento da AEB, e são satélites desenvolvidos dentro da academia. Então vamos realizar a assinatura desse contrato entre hoje e amanhã, para a gente estar lançando esses satélites em março, a partir lá do CLA. A carga útil, o payload do lançamento ainda não está definido, mas o foguete será aquele mesmo Hanbit que vocês já lançaram da base de Alcântara. Muda alguma coisa daquele lançamento para agora? Com certeza. Existem upgrades do veículo. O foguete que nós lançamos lá da base de Alcântara, ele é um foguete que a gente chama que ele é suborbital. Então é um foguete que ele sobe e cai, certo? Foguete suborbital. Aquele voo, ele foi para a gente qualificar em voo o primeiro estágio do nosso veículo lançador, que é o Hanbit Nano. Então a gente lançou ele até aqui, mais ou menos, certo? Agora, o Hanbit Nano, que é o próximo que nós vamos lançar, ele é basicamente aquele mesmo veículo com um segundo estágio, ou seja, um segundo motor, que vai ser o motor que vai fazer justamente a injeção orbital do satélite lá na órbita desejada, em torno de 500 km de altura. Então, sim, há upgrades e uma novidade. Nosso primeiro estágio, ele é de propulsão híbrida, só que o segundo estágio, ele vai utilizar propulsão líquida, utilizando gás de efeito natural. A gente tem o prazer, mais uma vez, de trazer aqui para vocês o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, que gentilmente disponibilizou espaço na agenda para nos esclarecer sobre esses assuntos. Primeiro, a gente começa com o lançamento previsto para março de 2025, como a gente já tinha antecipado. Dessa vez, a empresa sul-coreana InnoSpace vai lançar um foguete orbital com carga útil brasileira e
clientes privados também, que a gente ainda vai tentar confirmar a partir da base de Alcântara. Obrigado, Chamão, por você ter atendido o nosso convite mais uma vez. Vocês vão lançar 2 nanosatélites feitos em parceria com o INPE, feitos por universidades brasileiras em parceria com o INPE, e mais um sistema de navegação inercial, que foi uma encomenda tecnológica da própria AEB. Primeiro, para o nosso telespectador entender, por que a decisão de colocar essas cargas nesse lançamento? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde aos que nos assistem. Obrigado a você mais uma vez pela oportunidade de mostrar um pouco do que é o Programa Espacial Brasileiro, o que a gente está fazendo, o que está acontecendo de novo. Então, indo direto para essa questão, acho que é conhecimento dos que nos assistem aqui, que o Centro de Lançamento de Alcântara abriu suas portas há já algum tempo para lançamentos não governamentais, lançamentos comerciais, né? Nós já licenciamos vários operadores aqui no Brasil e alguns deles já tiveram contratos assinados com a Força Aérea. E, em particular, um deles, uma empresa sul-coreana, a Innospace, avançou bastante na utilização desse contrato e já fez um primeiro lançamento de teste no começo do ano passado, em março do ano passado. E agora ela vai fazer um lançamento orbital, diferente daquele que aconteceu antes, ela vai fazer um lançamento orbital em março do ano que vem. Pelo menos essa é a data estimada inicialmente. O que significa um lançamento orbital? Significa que nós vamos colocar um satélite em órbita da Terra. O primeiro lançamento foi o lançamento suborbital, portanto ele não satelizava nada, tá certo? E dessa vez vai haver um lançamento de cargas úteis orbitais, satélites. Quais são essas cargas e por que nós as escolhemos, o que elas significam? Então, se você me permitir rapidamente, as cargas, quando o acordo foi feito com a Innospace, nós assinamos um acordo com a Innospace, para que a AEB tivesse, nesse lançamento que vai acontecer em março, uma disponibilidade pequena, 15 quilos, para cargas úteis brasileiras, ou que a gente definisse como cargas úteis para serem lançadas. Então, 15 quilos não é muita coisa, mas nós tínhamos, com previsão para término no final deste ano, início do ano que vem, que é aquilo que é razoável para ser lançado em março, nós tínhamos algumas cargas úteis já em desenvolvimento no Brasil. Alguns satélites que, por uma série de razões, a AEB já tinha promovido, às vezes financiando diretamente, às vezes por emenda parlamentar. Nós tínhamos algumas cargas úteis em desenvolvimento que estariam prontas para este lançamento. Então, você tem que levar isso em consideração. Não adianta ter um excelente satélite que só vai ficar pronto daqui a 2 anos, e também não adianta ter um satélite que vai ficar pronto na hora e ele pesar 30 quilos, porque eu só tenho 15. Então, somando todas essas coisas, apareceram alguns candidatos, e aí nós consultamos esses candidatos, porque é um lançamento de risco, a gente sabe disso. É a primeira vez que esse foguete é lançado, estou falando do foguete orbital, se é a primeira vez que esse foguete orbital é lançado, a gente sabe que, tipicamente, a taxa de falhas de foguete, historicamente, a taxa de falhas de foguetes é alta. O primeiro lançamento ele tem um risco muito maior, né? Acho que aquilo que todo mundo conhece, a SpaceX, que é uma empresa que todo mundo já ouviu falar. O Falcon 1, o primeiro foguete que eles fizeram, só funcionou no 4º lançamento. Então, há um risco associado ao lançamento. Então, pode-se simplesmente perder a carga útil. Embora não se esteja pagando nada por ela, isso está sendo oferecido pela AEB para o satélite, ele pode estar perdido. Então, tem isso como risco. Um outro risco é as condições de vibração do satélite. Elas são menos determinadas, porque o satélite é bastante inovador, bastante novo. É o primeiro satélite, perdão, estou falando satélite, mas é foguete. É o primeiro foguete híbrido orbital. Você tem foguetes híbridos suborbitais, mas é o primeiro foguete híbrido orbital que vai voar. E as condições de vibração, por exemplo, deles são medidas, sim, mas ainda com alguma incerteza. Então, você tem um risco de que, mesmo que ele seja satelizado, ele tenha sofrido uma vibração excessiva e pode não funcionar o satélite. Então, somando tudo isso,
algumas instituições que nós consultamos disseram, olha, o risco é muito grande, eu prefiro esperar, vou pagar um lançamento em outro momento. Tá bom. E algumas disseram, olha, eu tenho aqui um modelo que poderia ser utilizado, eu gostaria de fazer esse lançamento, é uma oportunidade de lançamento, eu estava sem orçamento para fazer um lançamento ou outro, essa é uma boa oportunidade. Então, juntando tudo isso, nós contactamos e aceitaram participar desse lançamento a Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, com o satélite GOLDS, e a unidade regional do INPE, que fica em Natal, né, também aceitou, no Rio Grande do Norte, também aceitou fazer esse lançamento. São lançamentos pequenos, né? É um lançamento de um satélite 2U, que é um satélite pequeno, ele é um satélite que vai ter 2,5 kg, qualquer coisa desse tipo, 3 quilos, e um satélite 1U, que é um satélite, um cubo, né, de 1 quilo aproximadamente, 1,5 kg no máximo. Esses são as duas cargas que vão ser lançadas. Elas cabem dentro do envelope que nós temos e são satélites em desenvolvimento que estarão prontos na época que vai ser lançado. Além desses dois, nós temos uma carga útil que essa é bem interessante sobre esse aspecto, que é um sistema inercial. Não é um satélite inteiro, mas é um componente importante para sistemas de controle. Aí há uma vantagem bastante grande em lançar esse sistema inercial, porque eu só preciso de alguns minutos de lançamento. O lançamento não precisaria nem ser bem sucedido para que eu pudesse validar essa carga útil. Basta que ela sofra as acelerações e outros fatores do próprio foguete para que ela seja validada num voo. Então, essa é uma vantagem bastante grande nossa. E essa carga útil, esse sistema inercial, ele faz parte de um contrato que desde 2020 a gente vem desenvolvendo com uma empresa, é uma encomenda tecnológica, que é um instrumento novo na legislação brasileira, que permite que a gente contrate em condições particulares, né, uma empresa para fazer um desenvolvimento tecnológico de risco. Ou seja, um desenvolvimento tecnológico que não foi feito no Brasil ainda, nas condições que ele foi colocado. Então, nós temos essas 3 cargas úteis, 2 satélites, esse sistema inercial, que é um experimento de equipamento, que vão ser lançados em março. Para terminar, já que a minha resposta foi muito longa, eu só queria salientar um fato importante. O foguete não é nacional, já sabemos disso, é de uma empresa sul-coreana. Mas nós temos lançado do território nacional, de uma base nacional, uma carga útil nacional, na realidade 2 cargas úteis nacionais, coisa que nunca aconteceu na história. Nós tivemos tentativas anteriores, você sabe muito bem disso, os telespectadores os que nos assistem devem conhecer isso também. Nós tivemos tentativas com o VLS no passado, nenhuma foi bem sucedida, naquele espírito de que o primeiro é sempre mais difícil de conseguir, etc. Uma com um acidente bastante grave, a gente lembra disso, mas nós não tivemos bem-sucedido até hoje nenhum lançamento de território nacional. Orbital, perdão, porque suborbital nós já tivemos mais de 3.500 no Brasil. Mas um lançamento orbital, alguma coisa que colocará um satélite em órbita, vai ser, se for bem sucedida, a primeira vez, e eu acho que esse é um ponto importante para destacar. Vamos tentar esmiuçar um pouco. A gente vai falar sobre esses 2 satélites. Eles são satélites, são nanosatélites, né? Imagino eu que a questão seja mais o impulsionamento da formação de mão de obra de especialistas em tecnologia espacial, mas eles vão ter aí uma utilidade que é ser incorporados ao sistema de coleta de dados brasileiro, receber dados de PCDs e tudo mais. E esse sistema inercial aí, o que vocês pretendem com ele? Você falou em controle de satélite. Eu pergunto isso porque no último lançamento, no lançamento teste da InnoSpace, a carga útil foi um sistema inercial que estava em desenvolvimento pelo IAE. E agora tem um sistema inercial em desenvolvimento para uma empresa privada. E acrescento essa pergunta que na carga útil particular,
do voo, também deve ter um outro sistema inercial desenvolvido pela empresa Castro Leite, que é o responsável pelo sistema inercial, aquele que foi lançado do IAE. Quer dizer, o Castro Leite trabalhava no IAE, desenvolveu aquele sistema inercial que era, a princípio, lá para o VLS, VLM, foi lançado em teste e agora, na empresa privada dele, vai fazer o lançamento de outro sistema. Por que que nós temos tantas iniciativas ao mesmo tempo de sistemas inerciais sendo testadas? Primeiro, a ideia de sistema inercial em si, ela é importante porque o domínio de sistemas inerciais é um domínio difícil no mundo e é um domínio, muitas vezes, dependendo da precisão que você tem, embargado. Então, o domínio tecnológico de sistemas inerciais em geral é um domínio tecnológico importante. Esse é o primeiro ponto. Por que que nós temos esses vários? Então, a primeira coisa que tem que distinguir é entre os sistemas inerciais que são utilizados em foguetes e aqueles que são utilizados em satélites. Eles têm características diferentes, eles têm tempos de resposta diferentes. Um voo de um satélite, um voo de um foguete para colocar um satélite em órbita baixa, órbita LEO, é um voo de 20 minutos, tipicamente. Um satélite, quando ele fica em órbita alguns anos. Então, as características que você precisa de controle são diferentes. Então, os sistemas inerciais que você desenvolve para um e para outro têm características diferentes. Então, só isso já separa o sistema que foi lançado no ano passado, o Cisnave, né, dos sistemas que estão sendo lançados agora, que são para satélites. O Cisnave é para sistemas de foguetes. Por que que tem mais de um sistema inercial para satélites? Tá? Essa é uma segunda pergunta, porque você tem voando duas empresas com sistemas inerciais para satélites. Por que que tem dois? Né? E por que que a Agência Espacial Brasileira, quando fez a encomenda tecnológica para sistemas inerciais, contratou dois sistemas inerciais e não um só? Então, é preciso verificar, essa é uma pergunta importante, é preciso verificar características da necessidade do objeto. Né? Um sistema inercial, tem um desenvolvimento precário ainda, não é que não tem nenhum desenvolvimento, seria errado dizer, ele tem um desenvolvimento ainda não concluído, vamos colocar assim, no Brasil. Sistemas inerciais são necessários em satélites, e são em foguetes também, e são de difícil aquisição e são de difícil desenvolvimento. Quando a Agência Espacial fez a encomenda tecnológica, ela tem essa característica, é possível contratar mais de um projeto, desde que o projeto seja considerado qualificado para aquilo. Isso é a critério da agência e da comissão que trabalhou nesse assunto. Então, o que nós fizemos, quando nós fizemos essa escolha de encomendas tecnológicas, foi promover mais de uma tecnologia. As duas tecnologias que existem na encomenda tecnológica, as duas não estão voando, apenas uma está voando. Castro Neves é um desenvolvimento privado, um desenvolvimento que não foi financiado pela agência, mas que é um desenvolvimento feito na indústria. A indústria tem interesse em voar, né, porque quer se capacitar para isso, quer ter um produto para vender, etc. Mas nós, quando desenvolvemos a encomenda tecnológica, nós desenvolvemos duas delas com tecnologias diferentes. Por quê? Porque são duas rotas distintas, obtendo componentes distintos, mas com características que são úteis para satélite. Qual delas vai funcionar melhor? Eu não sei. Essa é a ideia da encomenda tecnológica. Eu terei duas tecnologias desenvolvidas e eu posso escolher, dependendo da aplicação que eu quiser, qual é aquela que é mais adequada. Em alguns casos eu quero a mais precisa, em alguns casos eu quero a mais leve, em alguns casos eu quero aquela que consome menos, em alguns casos eu quero aquela que tem um maior tempo de duração. Então, essa é a razão pela qual você escolhe mais de uma tecnologia. Isso era muito difícil de fazer com a legislação antiga para mim, que já sou velho nessa área, né? Mas é possível desde 2004, ou seja, nós já temos 20 anos, né, da primeira lei de inovação. Agora nós tivemos uma segunda mais recente. Desde a primeira lei de inovação, essa possibilidade de você contratar mais de uma vez o mesmo objeto, um objeto similar, ela apareceu. E a vantagem disso daí é que quando existe um risco tecnológico,
quando o objeto é incerto, quando a tecnologia é nova e tem que ser desenvolvida, você escolher rotas diferentes. Essa é a razão pela qual a agência investiu em 2 empresas para terminar. Uma delas está suficientemente madura para voar em março do ano que vem. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala para vocês como está a situação do VLM e o acordo feito com a MacD para a produção de um foguete igualzinho ao VS-50. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a polêmica do foguete Rato. O Brasil, no ano passado, também contratou este novo foguete, que na verdade é um similar ao VS-50, um veículo lançador que estava sendo proposto dentro do cronograma do VLM, mas a aeronáutica desistiu de usar o VS-50 no teste de um outro veículo, o chamado 14X, um veículo hipersônico que vem sendo desenvolvido no IEAV. Quer saber um pouco mais sobre essa salada? Acompanhe o vídeo a seguir. Depois da tragédia de Alcântara, o Brasil ainda insistiu durante algum tempo com o projeto do VLS. O quarto protótipo, inclusive, recebeu uma revisão completa feita pela Rússia, que custou 3 milhões de reais ao país, valor irrisório, perto dos 350 milhões gastos no total. A previsão inicial era de que o voo VLS-4 acontecesse até 2006. Aí, devido à falta de recursos, foi transferido para 2007, depois 2010, depois 2011, 2013, até 2016, quando ele finalmente foi cancelado. Eles precisavam de um determinado fluxo de caixa que não necessariamente acontecia. A gente veio sofrendo, ao longo dos anos, a alocação de recursos muito aquém da necessidade, e a gente veio sempre atrasado o voo dos protótipos, fazendo com que esses voos acontecessem nas condições de segurança que podiam e deveriam ser feitas à época. Não eram as melhores, é só a gente ler o relatório do acidente, a gente vai ver os fatores contribuintes para que aquilo acontecesse. Existem diversos fatores que foram considerados fatores contribuintes, e não só o projeto. Nós tínhamos praticamente o quarto protótipo pronto, mas ainda faltavam alguns itens. Nós chegamos a praticamente ter 70% do veículo pronto, né, o quarto protótipo do VLS, para que nós pudéssemos lançar. Faltava 30%, que era a parte inteligente dele, que eram as redes de controle e de segurança, e que nós tivemos diversas dificuldades na própria indústria nacional. Isso foi um contrato junto à indústria nacional, que a indústria nacional não conseguiu cumprir os requisitos necessários para que nós tivéssemos o veículo completo. E o tempo passou, o recurso chegou numa quantidade aquém, e a partir de 2016 nós não teríamos mais recursos para ele. O IAE e o DLR alemão já mantinham entendimentos sobre o desenvolvimento de um veículo lançador menor, mas foi em 2017, pouco depois do anúncio do cancelamento do VLS, que a aeronáutica anunciou a parceria como o novo principal projeto do Programa Espacial Brasileiro de Foguetes. Tem gente que fala assim, o Brasil não está fazendo mais veículo lançador de satélite. Não, não é isso. É o modelo VLS-1. Veículo lançador de satélite, o VLM é. O custo total do projeto do VLM é estimado em 170 milhões de reais, dos quais 145 já foram gastos. Considerado mais simples devido à sua geometria e mais adequado às novas necessidades do mercado espacial, o VLM seria um dos primeiros foguetes de sua classe voando pela primeira vez em 2025, segundo previsão do PNAE anterior. Nem o mais otimista dos entusiastas do Programa Espacial Brasileiro, porém, acredita na possibilidade desta meta ser batida.
O primeiro teste em banco com o motor foguete foi realizado em 2021 e o segundo teste necessário deveria ter acontecido no último mês de junho, mas foi adiado pela aeronáutica para o primeiro semestre do ano que vem, o que torna impossível a realização de um voo ainda em 2025. Recentemente, aqui mesmo no BCC, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, atribuiu o último adiamento do teste com o motor S-50 a fatores de segurança na usina. A informação transmitida via assessoria é de que era uma questão da Avibraz. O senhor está desautorizando essa informação. Era uma incerteza, mas não é isso. A Avibraz é uma incerteza e conta no processo. Mas eu acredito que o afastamento do prazo, né, a dilação desse prazo para 2025, tem mais a ver com as questões de confiabilidade e com as questões de certeza de que as coisas vão funcionar. Se você olhar para a situação da UCA, que é a usina de Coronel Abner, que produz combustível, né, a usina que produz combustível, ela precisa de um investimento para continuar tendo a sua capacidade. O próprio VLM precisa de um investimento que não é muito grande, é da ordem de 120, 130 milhões de reais. Né? Precisa de investimento que hoje nós não dispomos, está pedido no próximo orçamento. Então, há questões de dinheiro? Sim. O financiamento faz toda a diferença. É isso que está segurando? Não, eu acho que não. Eu acho que o que está segurando o tiro é as garantias que nós gostaríamos de ter de que essa coisa vai ser bem sucedida. Em meio a todos esses projetos, em 2008, o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica iniciou as pesquisas com a velocidade hipersônica, o projeto 14X. O projeto, conforme nós já explicamos aqui no nosso programa, pretende dotar o país da capacidade de construir veículos que atinjam velocidades hipersônicas e que possam ser guiados nesse meio. E o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. E, em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Ou trocando isso talvez no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Para realizar o teste com o protótipo do 14X, era necessário um foguete. E foi aí que o projeto do veículo hipersônico se cruzou com o projeto do foguete brasileiro. O 14X passou a depender do teste do VS-50, veículo feito a partir do motor S-50 e que serviria como base de testes para o VLM. Para você não se perder nessa sopa de letrinhas, a gente explica novamente. Depois que a aeronáutica desistiu do VLS, o VLM surgiu como novo grande projeto de acesso ao espaço do Brasil. Este foguete seria composto por 2 motores S-50 e por um motor S-44. O motor S-44 é de responsabilidade do DLR alemão, parceiro do Brasil no projeto, e o S-50 ficou a cargo da Avibraz. A aeronáutica contratou 6 motores junto à Avibraz para todo o programa de testes do VLM, que incluem
testes em bancada em solo e também testes em voo com uma versão menor do foguete, no caso o VS-50, com um motor S-50 e um motor S-44. E seria o VS-50, em seu primeiro teste, responsável por também levar o 14X, fazendo 2 testes em apenas um. A princípio, a ideia parece muito boa, economizando recursos com 2 testes ao mesmo tempo em um único lançamento. Ocorre que o Brasil ainda não havia conseguido realizar os testes em banco com o motor S-50 e o IEAV celebrou outro convênio, desta vez com a ESA, a Agência Espacial Europeia, na qual o Brasil se comprometeu a fornecer o VS-50 também para o teste do veículo hipersônico europeu, o Hexafly Inch. Como ele vai ser lançado muito alto, em torno de 80, 90 quilômetros, a atmosfera lá ela é muito rarefeita. Então, superfícies de comando de aeronaves, por exemplo, flaps, ailerons, lemes, eles não têm efeito nenhum. Então, ele tem um módulo que ajuda ele a manobrar. Esse módulo ele possui jatos de gás frio, que enquanto ele estiver caindo e acelerando até a atmosfera sensível, que é em torno de 30 quilômetros, né, esse módulo vai estar ajudando nessa manobra. Ele se separa e aí então ele já vai estar na atmosfera sensível e vai realizar as manobras, não é? Demonstrando a capacidade de se controlar um veículo voando a 8 vezes a velocidade do som. Isso é um desafio bastante grande. E para que esse experimento seja realizado, ele precisa ser acoplado a um veículo lançador, protegido por uma coifa, não é, como essa daqui, não é? E propelido utilizando um foguete brasileiro, o VS-50, não é? Que constitui uma das contrapartidas brasileiras. A outra contrapartida é a própria campanha, o veículo vai ser lançado de Alcântara, no Maranhão, em 2021. O 14X ele é um projeto totalmente independente. O que nós estamos fazendo é aproveitando a oportunidade, não é, de incorporar os conhecimentos de um experimento que vai acontecer, não é, no nosso projeto. Da mesma maneira do Hexafly, nós também temos que ser capazes de manobrar esse veículo, porque o experimento vai ser muito parecido. Ele vai ser lançado de uma grande altitude, em torno de 80, 90 quilômetros, ele vai acelerar, não é? Ele vai ter que ser controlado, porque ele tem que ter uma trajetória bem conhecida, e quando chegar em torno de 30 quilômetros, ele vai ter que realizar manobras, quando o motor também vai ser aceso. Então, enquanto ele estiver onde não tem pouco ar, não tem sentido acender o motor, eu não vou conseguir queimar o combustível que é o hidrogênio. Então, quando ele entrar na atmosfera sensível, não é, ele vai ter que ser capaz de manobrar e, ao mesmo tempo, acender o motor. Então, o desafio do 14X, obviamente, é maior do que o do Hexafly. Mas a parte de guiamento, navegação e controle são comuns aos dois. E é isso que nós pretendemos principalmente aprender no Hexafly. O protótipo brasileiro deve ser lançado o motor no final do ano que vem, né, Coronel? Exatamente. O motor do 14X ele é feito, a gente chama de 14XS, justamente porque é do motor, é o simétrico, né, que é o motor que a gente rebate, lançado no ano que vem, em outubro. E aí, no outro ano, quer dizer, ano que vem, 2020, em 2021, o Brasil deve participar do lançamento do Hexafly europeu. Perfeito. E aí, em 2022, possivelmente, a gente faz o segundo lançamento do nosso protótipo, aí já testando todo o corpo, talvez? Não, ainda não. Na realidade, não. A nossa ideia é fazer esse primeiro lançamento em 2020, onde a gente vai ter um tempo de experimento um pouco maior do que a gente já fez no solo, pegar esses dados e aí sim voltar para a bancada para confrontar os dados que foram extraídos no voo real e confrontar com os ensaios que a gente fez nos túneis de choque e com as simulações que a gente realizou. E de forma a realimentar, validar tudo aquilo que a gente calculou, e em 2022 a gente estaria fazendo um novo lançamento do 14XS, ou seja, do motor novamente, com algumas melhorias. Desta forma, 3 projetos de velocidade hipersônica mundiais
passaram a depender da construção do VS-50, o próprio 14X brasileiro, o Hexafly europeu e também o projeto de velocidade hipersônica do próprio DLR alemão, que também pretendia usar o VS-50 em seus testes. Diante de tantos compromissos internacionais, dos atrasos da Vibraz e da situação da usina Coronel Abner, a aeronáutica desistiu do VS-50 e passou a contar com um outro projeto, o Projeto Rato, no qual uma empresa privada, a MacD, será responsável por fazer um equivalente ao VS-50 para realizar todos esses experimentos. No caso da Força Aérea Brasileira, nós temos uma iniciativa estratégica, que é o desenvolvimento de conhecimento na área de propulsão hipersônica para acesso ao espaço. Esse projeto é conhecido, então, como projeto PROP-HIPER, né? PROP-HIPER. Esse conhecimento ele vai ser materializado, né? Almejamos a materialização desse conhecimento na forma de um protótipo, de um veículo aspirado que seja capaz de voar a altíssimas velocidades, em altitudes muito elevadas, né? Muito acima da velocidade do som. E criar esse conhecimento, né, para um país como o Brasil é viabilizar a entrada do nosso país no seleto e restritíssimo grupo de nações que detém esse conhecimento e que, obviamente, não o compartilham, né? Para que nós consigamos atingir esse objetivo, nós precisamos de um veículo, né? E aí vem a proposta do nosso projeto. Precisamos de um veículo que permita colocar este protótipo, né, este modelo aspirado de voo, na altitude que precisamos, na velocidade que precisamos. Esse veículo é conhecido pela sigla de VAH, Veículo Acelerador Hipersônico. No nosso caso, nós propomos o desenvolvimento de um veículo desse tipo que utiliza propulsão sólida. Daí o nome do projeto Rato, que vem da sigla em inglês, Rocket Assisted Takeoff. Então, é decolagem proporcionada por um foguete. Então, queremos desenvolver, então, um veículo com propulsão convencional que permita que nós coloquemos o nosso protótipo, aí sim, nosso protótipo de veículo hipersônico, para que a gente possa fazer os ensaios e avançar, então, no desenvolvimento. Vale a pena fazer um adendo que, como é óbvio, né, esse conhecimento ele não está disponível para o Brasil, assim, de forma... não está disponível nas prateleiras, né, como não está disponível o conhecimento de outras áreas aqui que foram mencionadas, mas se nós conseguirmos, e eu tenho certeza que conseguiremos com esse apoio da FINEP chegar lá, teremos um produto que hoje não está disponível no mercado. Não se conhece nenhum país que hoje comercializa um veículo dessa natureza, que além de servir aos propósitos do nosso ensaio, pode servir também para fazer outros ensaios orbitais. Vocês vão partir do desenvolvimento do zero? Vocês pretendem contratar um parceiro com uma solução já realizada, já testada? E uma outra pergunta, vocês vão adquirir os motores S50 da Vibraz? São duas ótimas perguntas, Edmond. A primeira, com relação ao sistema de controle. O sistema de controle original do VLM da 50 é parte do DLR, a parte alemã do projeto. Um dos objetivos por trás desse edital é justamente a nacionalização a maior possível, claro, nem tudo dá para ser nacionalizado, né, especialmente quando a gente fala de eletrônica fina, né? Por mais que a gente queira, o Brasil não tem parque industrial nesse sentido, mas existe uma vontade institucional muito grande para ter a nacionalização das partes que não eram feitas pelo IAE, pela Vibraz, pelo Parque Aeroespacial. Então, nós já estamos em conversa sobre isso, a solução final não está fechada, existe uma vontade institucional da gente aprender com que aquilo que foi desenvolvido e testado com sucesso no IAE, existe essa vontade institucional, então a gente não vai fazer um projeto que seja alheio à vontade do programa espacial, então isso é muito importante esclarecer para a audiência, a gente quer fazer algo que tenha sinergia com o programa espacial. Então, nem que seja para a gente continuar de onde parou, já é um bom passo. Outra sinergia que a gente enxerga muito são com as estratégias de controle dos demais veículos lançadores que estão sendo feitos. Então, por exemplo, no edital, no projeto do VLPP da CENIC, em que a CENIC, a executora principal, também tem uma tubeira com controle TVC no primeiro estágio.
É um primeiro estágio de 7 toneladas de propelente, um pouco menor que o nosso, que é 12, mas apesar que o nosso vai exigir um esforço de controle maior, eles estão já fazendo importantes saltos tecnológicos ali. Então, perceba que há toda uma sinergia com o parque aqui industrial. Então, nós já estamos conversando com os 2 consórcios do VLPP. A gente não quer inventar a roda pela terceira vez. A gente quer fazer algo que tenha sinergia com o IAE em especial, também, se possível, as empresas que já estão pesquisando isso também no Parque Aeroespacial Brasileiro. Então, a MECD, nós temos aqui a ideia, a firme intenção de nacionalizar, mas levando em conta as sinergias. A solução preliminar vai ser adotada na nossa PDR, que nós vamos fazer a Preliminary Design Review, marcada para o primeiro semestre de 2025. Então, até lá, nós vamos fazer análise de estudos de viabilidade, trade-offs, e na PDR apresentar uma solução que seja a solução mais confortável ali para o comando da aeronáutica, tendo em vista, né, o uso futuro para o VLM. Com relação ao motor da Avibras, a gente fez a seguinte análise de conjuntura. O Brasil hoje tem 2 locais que já estiveram operacionais para o carregamento de grandes motores foguetes. Um deles, sabidamente, é a usina Coronel Abner, pertencente ao IAE da CTA. O segundo é a Avibras, onde foi feito o carregamento dos motores F-50. Então, seriam os 2 lugares que potencialmente não só a gente, mas todos os consórcios de grandes foguetes pensaram. Então, a MECD também pensou neles. Há um pequeno problema, os 2 não estão operacionais hoje. Eles são 2 locais de grande capacidade, de grande conhecimento, com engenheiros brilhantes, mas, infelizmente, os dois passam por processo de falta de investimento. No caso da Avibras, a Avibras está numa situação extremamente delicada, né? Nem cabe a mim comentar muito, que eu não faço parte do processo, mas a MECD apontou uma terceira via nesse processo, que foi a via que foi aprovada pelo FINEP e aprovada pelo Comando Aeronáutico, que é fazer uma nova fábrica de carregamento de motores foguete nas dependências da MECD, em Paraibuna, né, no nosso site ativo, que já tem autorização para isso, onde a gente já faz o carregamento das bombas. Nós vamos subir um segundo galpão ali, em área já delimitada, em área já autorizada pelo Exército Brasileiro, para fazer o carregamento de motores. E por que isso? Para dotar o Brasil novamente de uma fábrica privada operacional de motores foguete no geral. Não só grandes motores, que é o caso do S-50, os demais motores de grande porte do IAE, também a gente também se tornou à disposição para os demais consórcios de foguete para carregar os estágios dos motores dele também, mas carregar calibres menores, foguetes mais de uso militar, 70mm, 122mm, calibres de uso de artilharia no geral. Então, uma parte do valor do edital FINEP-RATO, e não é uma parte tão grande, mas uma parte dela será destinada à construção e operacionalização dessa planta de carregamento de motores foguete. E isso era a vontade institucional antiga da MECG de fazer. A gente só faltava, digamos assim, um pretexto, porque todo mundo aqui é fogueteiro de coração, só faltava um pretexto para poder fazer isso. A gente já, no passado, quase fechou contatos de venda de foguetes 70mm. Se a gente tivesse fechado no passado, essa fábrica já estaria pronta. Porém, a MECD ela já preparou todo o terreno, ela fez todos os pontos de água, de luz, os taludes, as autorizações Sabesp, Bombeiro, Exército Brasileiro, todas as autorizações necessárias. Então, literalmente, só falta subir parede, literalmente. E, aliás, fica até um convite para fazer uma visita nessa área depois. A FINEP já visitou essa área, o comando ali da Força Aérea já veio, várias instituições já visitaram essa área. Então, quando a gente apresentou a proposta nessas condições. Para a MECD só faz sentido se a gente tiver o controle do processo. Porque se a gente depender de instituições que fogem a gente o controle do processo, se elas vão estar operacionais ou não, quando da necessidade de carregamento, a gente faria uma proposta que poderia, mais para frente, não ser concretizada. Então, a MECD é dinheiro público, a gente tem que ter muita seriedade no tratamento desse dinheiro e da maneira como o projeto é conduzido. Então, a gente apresentou essa proposta às instituições que estão conosco do Comando da Aeronáutica, eles gostaram, a FINEP gostou, porque isso resolve não só o problema do rato, isso resolve o problema de todo mundo. Isso resolve o problema da CAE, resolve o problema da CENIC, resolve o problema das empresas que mexem com mísseis, que precisam também carregar os motores foguete deles. Então, isso resolve também a questão de revitalizar motores foguetes antigos dos paióis das Forças Armadas Brasileiras, também que os motores foguete têm vida útil. Uma hora você precisa revitalizar. Então, toda a infraestrutura que o Brasil tinha e contava com ela, hoje ela não está operacional. Então, a MECD, a gente já queria fazer isso, já estava no nosso roadmap, e o rato ele veio a coroar isso com um importante edital de subvenção. Então, a nossa planta vai ser uma planta dual. Vai ser uma planta de uso espacial, aeroespacial, e uma planta de uso de defesa.
Então, a nossa intenção não é comprar da Vibras, a nossa intenção é fazer... a gente não é uma empresa que faz a bobinagem dos motores, então a gente vai contratar o tubo motor e a gente carrega, faz toda a preparação para transformar esse tubo em motor foguete. Então, esse é o plano atual. Para aqueles que não se lembram, o Brasil teve ainda uma outra tentativa de ter um lançador de foguetes próprio, o Alcântara Cyclone Space, convênio firmado com a Ucrânia que perdurou por 10 anos, consumiu 500 milhões de reais em investimento e nunca lançou um único artefato. Somando as 4 iniciativas, apenas com valores nominais não corrigidos, a tentativa brasileira militar de ter um veículo lançador de satélites já consumiu mais de R$1 bilhão sem qualquer sucesso em 44 anos de tentativas. Enquanto isso, o programa civil vai bem, obrigado, construindo e lançando satélites que prestam importantes serviços à sociedade. E há quem defenda que as iniciativas civil e militar deveriam ser separadas. Enquanto nós não acabarmos com a jabuticaba, que é a Agência Espacial Brasileira hoje, e separarmos, como faz os Estados Unidos, como faz a China, como faz a Europa, o programa civil do programa militar, os militares respeitam, missão nacional, mas não é a nossa. Não é a nossa. Os militares têm suas prioridades. Que querem fazer lançadores, façam. Os civis não precisam de lançadores. Vamos entender isso. O programa civil vai muito bem, obrigado, sem lançadores. Os militares querem ter lançadores, perfeito. Coloque isso no orçamento da defesa. O atual sistema de gestão da agência espacial, com dominação, o MCTI tem 1 representante, os militares têm 5. Isso não funciona. Isso não funciona, isso não é justo para o Brasil. E não vai funcionar para os militares também. O problema é que essa questão não é só os civis que estão sendo prejudicados. É os militares que, ao insistir em tirar orçamento de onde não tem para financiar suas prioridades, estão deixando de ir buscar onde tem que ser buscado, que é no orçamento da defesa. O atual governança é o pior instrumento, é o pior inimigo do futuro do programa espacial. E é uma herança da ditadura militar. Vamos dizer o que é. Isso foi um arranjo quando foi extinta a COBAI e foi criada a Agência Espacial Brasileira, num arranjo do final da ditadura e o início da democracia. Hoje não interessa para ninguém, está prejudicando os militares, está prejudicando os civis, está deixando que a Agência Espacial gaste um tempo enorme que poderia ser gasto reforçando a astrofísica, reforçando a meteorologia. Nada disso está no programa espacial. Enquanto nós não nos livrarmos da jabuticaba que nós temos hoje, que é enganosa, não adianta os militares terem a maioria do Conselho da Agência Espacial se o orçamento é aquele que é. Não vai, e não vai dobrar. Não é que eu não goste, é que a Agência Espacial hoje está num nicho, está totalmente fora da lógica do planejamento, da lógica do Tesouro, da lógica do Ministério do Meio Ambiente. Então, não adianta, o Ministério da Defesa tem que assumir, com todos os direitos que merece e precisa, o programa espacial militar, a base de Alcântara, os lançadores, e deixar os civis fazer o que os civis sabem fazer. Porque a atual circunstância da gente ficar esperando que um dia o Ministério do Planejamento vá olhar para a Agência Espacial com esse conselho que tem hoje, com essa composição totalmente fora de propósito, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não há perigo de acontecer. Nós temos que tomar consciência da realidade. A realidade hoje é que a prioridade do governo é Minha Casa Minha Vida, é o Sistema Único de Saúde. Esse arranjo que botou a Agência Espacial Brasileira na periferia da periferia do governo, que é isso que ela está hoje, jamais resolverá o problema do governo. Então a jabuticaba tem que acabar. E se a gente não acabar com a jabuticaba, nós vamos voltar aqui todo o tempo reclamando que o orçamento continua, que o Tesouro continua esquecendo a gente, que a Fazenda continua esquecendo a gente, que não vem dinheiro para o programa, não vai vir mesmo. Ou nós temos a coragem de separar o Programa Espacial Civil do Programa Espacial Militar, ou nós continuaremos com essa ilusão de cooperação que não leva e não levará a lugar nenhum.
Diante dos fatos, fica difícil negar que a aeronáutica tenha desistido de seu projeto de foguete próprio em favor de um foguete privado, no caso, o Rato. Considerando todo o histórico, porém, é possível afirmar até que a desistência possa ser maior de todo o projeto, que agora passaria a uma empresa privada. A afirmação, porém, provoca furor entre defensores do militarismo. Então, o Brasil Consciência vai se permitir o uso de uma antiga piada para tentar apontar aquilo que deverá acontecer com o desenvolvimento nacional de veículos lançadores. Podemos entender que o VLM subiu no telhado? Boa noite. Olá, boa noite a você, boa noite a todos. Eu diria que ele subiu no telhado, né, a partir do momento em que a empresa contratada não consegue entregar aquilo que lhe foi solicitado, né? Então, assim, claramente ele subiu no telhado, né? Quando você encomenda alguma coisa a uma empresa e essa empresa não lhe entrega, né, você está de mãos atadas, né? O que pode a aeronáutica fazer, né, para resolver essa questão? Então, de fato, tanto o VS-50 quanto o VLM, ambos subiram no telhado e já tem algum tempo que eles estão no telhado. Então, isso é um fato, uma resposta bastante simples, é sim. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma retrospectiva de 2024. Tchau, gente. Até lá.